falando sobre bens públicos. O artigo 17, parágrafo 3º da Lei 8.666, trata, né, da alienação. Ela fala assim: alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área essa que se tornará inapropriável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse 50% do valor constante na linha A do inciso 2 do artigo 23. O artigo 17, parágrafo 3º da Lei 866, está falando que a alienação, a venda aos proprietários de imóveis lindeiros, né? Então, às vezes, uma área pública, uma obra pública, ela foi realizada, tá? E foi utilizada uma parte ali daquele terreno para colocar, por exemplo, o almoxarifado, os maquinários e tudo mais. Então, é possível, às vezes, que essa área ela não vai ser mais utilizada e tem um vizinho que faz divisa, que faz limite, que tem interesse, tá? Então, é possível que esse imóvel seja vendido ao proprietário do lado, que faz divisa, porque é uma área que sobrou, resultante de uma obra pública remanescente, que não vai ter mais serventia, e aí ela pode ser vendida com um preço nunca inferior ao da avaliação, e desde que não ultrapasse 50% do valor que está lá no artigo 23, inciso 2, tá? Então, é possível que se venda ao proprietário vizinho. Alienação aos legítimos possuidores, diretos ou na falta destes, ao poder público de imóveis para fins residenciais, construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e que não integram a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Então, pode ser vendida a possuidores, tá? Aquelas famílias que vão morar em núcleos, que a gente fala, né? Anexo ali a usinas hidrelétricas, né? Então, aquelas pessoas que estão morando ali, aqueles núcleos familiares no entorno ali daquelas usinas hidrelétricas, se aqueles bens, né, se aquele imóvel não for considerado dispensável para operar, para a fase de operação dessa unidade hidrelétrica, aí elas podem ser, né, dadas, né, como investidura para essas pessoas, essas famílias que estão morando ali em volta. Se elas não forem, obviamente, se esse terreno não for necessário, a usina hidrelétrica para ela operar, tá? E a retrocessão, então isso que a gente viu do artigo 17 é o Instituto da Investidura, que pode acontecer nesses dois casos que eu acabei de falar para vocês, e a retrocessão é o instituto mediante o qual o particular questiona a desapropriação efetivada pelo poder público quando este não confere ao bem a destinação para a qual ele foi expropriado. O que pode acontecer? Pode ser, a gente vai ver depois, que é possível que a administração pública ela faça a desapropriação de um imóvel meu, né? Ela entenda que aquele imóvel meu é necessário para a administração pública e ela faz a desapropriação a partir de um procedimento administrativo chamado desapropriação, né? Então, pode ser que ela diga que está desapropriando para construir uma termoelétrica, por exemplo, ou para desapropriar para fins de reforma agrária, por exemplo. O que acontece? Se ela, a administração pública, não der aquele bem que ela desapropriou meu, uma destinação, a destinação que ela disse que ela daria, eu posso questionar isso na justiça e fazer a retrocessão, fazer com que esse bem volte para mim, com pagamento, obviamente, do que eu recebi a título de indenização. Tá? Então, é possível, sim, que eu questione, olha, a administração pública foi... A administração pública desapropriou o meu terreno, dizendo que ela ia construir um hospital lá, por exemplo, e a obra não começa, ela não constrói, tá? E eu quero esse meu imóvel de volta. Isso é o Instituto da Retrocessão, certo? E, obviamente, o que a administração pública me pagou a título de indenização, eu tenho que devolver, né? Uso de bem público por particular, a gente já conversou até um pouco sobre isso na aula passada, né, nas aulas passadas. Os particulares podem exercer sobre o bem público diferentes formas de uso. Uso normal e anormal e uso comum e privativo. O uso normal é aquele que é exercido em conformidade com a destinação principal do bem,
né? E uso anormal é o que atende a finalidade diversa ou acessória, às vezes em contradição com a destinação. Por exemplo, se uma rua ela está aberta para circulação, ela tem um uso normal. Sendo que se essa mesma rua, em um período certo, fosse utilizada para um desfile, foi aquele exemplo que eu falei, ou para uma festa junina, nós teríamos o uso anormal. Então, mas é perfeitamente possível, desde que o poder público autorize, sem problema. E o uso comum é o exercido por toda a coletividade, em igualdade de condições. E são admitidas aí duas modalidades, o uso comum ordinário e o uso comum extraordinário. Como eu falei, quando a gente usa uma praça, quando a gente usa uma praia, quando a gente usa uma rua, o uso comum do povo. O uso comum ordinário é aberto a todos indistintamente, sem exigência de nenhum instrumento administrativo de outorga ou retribuição de natureza pecuniária. Eu vou usar uma praia, vou usar uma praça, eu vou usar as calçadas depois das 20 horas para colocar as mesas do meu restaurante. É um uso, não exige aí nenhuma nesse caso do uso das calçadas, já existe uma lei prevendo. Então, eu não preciso ir lá e pedir uma autorização administrativa para isso, porque já tem uma lei que me permite usar. As praias também, eu não preciso, porque já é um bem de uso comum do povo, está na Constituição Federal, né? Uso comum ordinário. O uso comum ordinário, ele está sujeito a maiores restrições, ou porque ele está limitado a determinada categoria de usuários, ou porque ele é sujeito à remuneração, porque depende de uma outorga. Quando eu disse para vocês, então, que se eu quero usar um bem de forma extraordinária, né, eu quero fazer ali a minha festa junina, vou precisar de uma autorização, tá certo? E o uso privativo, que alguns denominam uso especial, é quando a administração pública confere, mediante um título jurídico individual, a pessoa, um grupo de pessoas determinadas para que o exerçam exclusividade. Quando eu disse para vocês a instalação de a banca de jornal, quando eu falei para vocês do uso nos mercados municipais, dos quiosques nas praias, né, nas praias aqui de Vitória, veja bem, são exemplos de uso privativo. Lembra que a gente estudou os contratos aí de concessão de uso de bem público? Então, é o que a gente chama de uso privativo, né? É uma pessoa, é um particular que vai estar utilizando um bem público, tá? Em caráter privativo. Então, que também a gente já falou um pouco deles nas aulas anteriores, que permitem o uso, né? Como é que esse uso é permitido? Os bens de uso comum do povo e de uso especial são situados dentro do direito público e os instrumentos possíveis são, e a gente já falou um pouco deles, autorização, permissão e concessão, né? Os bens dominicais, eles são regidos pelo direito civil, né? Os bens dominicais são aqueles que estão desafetados, apesar deles serem bens públicos, há um regime de direito privado, porque se a administração pública quiser me vender, por exemplo, vai ser um contrato regido pelo Código Civil, um contrato normal de compra e venda. É claro que a gente já viu antes que para esse bem se tornar dominical é necessário uma autorização legislativa. Então, a lei permitiu que aquele bem fosse desafetado, fosse considerado um bem livre para negociação aí por parte da administração pública. Se a administração pública quer me vender aquele bem dela e eu sou um particular, o contrato que vai ser feito é um contrato de regime de direito privado, um contrato do Código Civil, um contrato de compra e venda normal, né? Mas olha só, locação, arrendamento, contrato de comodato, tudo isso está lá no Código Civil. Então, se é um bem de uso de um bem dominical, vai ser um contrato de direito privado. Agora, se eu estou diante, né, de um outro tipo de bem, né, de um bem público, aí é diferente, tá? Nesse caso aqui, eu preciso de uma autorização de uso. É um ato administrativo unilateral e discricionário, pelo qual a administração concede a um título precário que o particular se utilize de um bem público com exclusividade. Lembra que eu conversei com vocês? Eu quero montar uma feira agropecuária, um circo. Quero levar um circo para a cidade de Linhares, um terreno vazio, né? E meu circo vai ficar lá 30 dias. Eu preciso de uma autorização do município de Linhares para que eu possa colocar o meu circo lá, no terreno público, não preciso? Essa autorização é a administração pública concedendo
a título precário, porque ela pode tomar isso a qualquer momento, que eu uso o bem público. Da mesma forma que ela me concedeu, ela pode me tirar. Com 15 dias, ela pode virar para mim e falar assim, olha, nós estamos numa situação aí de emergência e você precisa tirar esse circo daqui. Olha, mas não tem 30 dias. Não, deixei de saber. Você tem que desocupar aí, tá? Porque é um título precário. A autorização, ela pode se dar de forma gratuita ou onerosa. Pode ser que a administração pública não cobre nem nada, como ela pode cobrar um valor para eu estar usando, tá? A autorização, como eu disse, ela se reveste de uma maior precariedade do que a permissão e a concessão que a gente vai ver, né? Ela é geralmente otorgada em caráter transitório e é conferida com menos poderes e garantias ao usuário, como eu disse a você. Não é necessário licitação e autorização legislativa, não é. Então, eu quero montar uma feira agropecuária lá. Eu vou pedir lá dentro de parques de exposições. Parque de exposições é um terreno do município de Linhares. Eu quero levar uma feira para lá. A feira que a minha empresa, junto com outros empresários dessa área, né, de agropecuária, a gente quer fazer uma feira lá. Nós vamos pedir aí uma autorização, tá certo? Não precisa de lei para isso, não. Tá? O uso já é um pouquinho mais criterioso do que a autorização. Permissão de uso é um ato administrativo também unilateral, discricionário e precário, tá? Que pode ser também gratuito ou oneroso, pelo qual a administração faculta a utilização privativa do bem para fins de interesse público. Tá? Então, ela permite ali, a diferença na permissão é que aqui o prazo ele costuma ser respeitado, tá certo? Não gera direito adquirido para mim, não. A administração pode retomar. Mas aqui existe um vínculo maior. A administração pública permite, tá, que eu use aí um terreno público, por exemplo, um determinado, uns 3 meses, 4 meses, 5 meses, para desenvolvimento de uma atividade ali. É perfeitamente possível. Aí eu vou colocar um cartódromo lá, tá certo? Um terreno público. É de interesse da administração pública que haja lazer para a população? Sim, eu vou ceder. Vai ceder por um período de quanto tempo? De 6 meses. Vai ser uma permissão de uso, tá certo? A concessão já é uma coisa mais elaborada. A concessão já é um contrato, não é um ato administrativo unilateral e precário que a administração tira de mim na hora que ela quiser, não. No contrato na concessão de uso, existe um contrato administrativo, com todas aquelas regras de contrato administrativo que nós estudamos, que a administração permite que o particular use e exerça. Então, nesse caso que eu dei para vocês dos quiosques da praia, do uso da banca do mercado municipal, de uma banca, por exemplo, de jornal de revista, que nem se usa mais, mas na década de 80, 90 se usava demais, né? É uma concessão de uso. Aí eu tenho um contrato com a administração pública. Se a administração pública quiser me tirar de lá, é mais complicado. Ela vai ter que, dependendo da situação, até me indenizar, né? Dependendo da situação. Então, eu tenho um contrato com a administração pública. Tudo que a gente estudou sobre contrato administrativo se aplica aqui. Tá? É diferente. Tudo bem? Só um minuto. Nossa, não sei aí, mas aqui tá um calor danado. Vou até aumentar aqui o ventilador, porque tá um calor, não sei vocês, mas tá um solão aqui em Vitória. Bom, continuemos então. Bens públicos em espécie. Bom, nós temos os bens públicos em espécie, eles estão aí, né, em várias legislações esparsas. Nós temos o decreto 9760 de 46, que fala quais são os bens imóveis da União. Nós temos o Código das Águas, nós temos o Estatuto da Terra, nós temos o Código Florestal, nós temos a Constituição, que no seu artigo 20 a gente vai ver, ela traz aqui quais são os bens da União, certo? E aí, vamos começar então pelos bens da União. O artigo 20 da Constituição Federal fala: são bens da União. Então, como eu disse para você, os bens públicos eles não estão só na Constituição Federal, estão em várias leis esparsas aí, como eu acabei de falar. Mas os da União estão aí no artigo 20, são os que atualmente lhe pertencem, o que vierem a ser atribuídos, ou então traz a ela aí
né, um direito de que já vinha anteriormente, os que forem dali para frente adquiridos por ela. As terras devolutas indispensáveis às defesas das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Essas terras aqui, elas não podem ser tiradas, né, da União de forma nenhuma e elas não podem nem ser cedidas, porque elas têm a ver aí com toda a segurança nacional, né, da defesa das fronteiras, das construções militares. Então, essas daqui, elas nem podem ser cedidas, dadas em pagamento alienado de forma nenhuma, porque elas têm a ver com a segurança nacional. Os lagos, os rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de seu domínio que banhem mais de um estado. Esse inciso 3 caía demais nas provas de concurso. Lagos, rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de seu domínio que banhem mais de um estado. Falou que banha mais de um estado, né? É um rio, por exemplo, que vai banhar mais de um estado. Sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, venham de um país aí que faz divisa com a gente, bem como os terrenos marginais e as praias pluviais, que as praias dos rios, né, aquelas prainhas nos rios, tudo isso pertence à União. Tá? As ilhas também, as ilhas que tem nos rios e lagos, tá? Nas zonas limítrofes com outros países, ou as praias marítimas, ou as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas as que contenham sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público, que é a unidade ambiental, também banham a União. Eu sugiro que você decore esses incisos, porque se você for fazer uma prova de concurso, isso é decoreba, tá? Os recursos naturais das plataformas continental e da zona econômica, o mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, que vem da água, né? Das hidrelétricas aí, os recursos minerais, inclusive do subsolo, isso inclui aí as plataformas, né? As plataformas, né? Os recursos minerais de petróleo que estão abaixo lá das plataformas, né? O pré-sal e tudo mais. E tudo que está debaixo do solo, né? Todo recurso mineral, toda pedra, petróleo, tudo que está óleo natural, né? Tudo que está debaixo da terra e é mineral, é da União. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos também, tá? E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios também são considerados bens da União. Então, eu preciso que você grave isso aí, tá? Deixa eu ver aqui uma observação que o Celso Pitkovic faz. Em relação às terras que ocupam, os índios têm tão somente a posse, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, conforme artigo 231, parágrafo 2º da Constituição. Então, na verdade, como a gente fala, né, que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, né? Então, o que eles têm? Eles têm uma posse para a vida inteira, né? Uma posse exclusiva aí, né? Que é só deles, para que eles utilizem aí o solo, as riquezas dos rios, dos lagos. Em relação a esses bens dos índios, né, que os índios têm a posse, a terra dos índios, que a gente fala terra dos índios, mas não são terras indígenas, porque a gente viu é da União, né? A posse é deles, né? Nós temos as súmulas aí, que são súmulas que eu gostaria que você anotasse no seu caderno. Súmulas 479 do STF, 480 e 650. Então, as súmulas do STF 479, 480 e 650 dizem o seguinte, tratam aqui das terras aí ocupadas pelos índios, né? A 479 diz o seguinte: as margens dos rios navegáveis são de domínio público e suscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. 480 fala: pertence ao domínio e administração da União nos termos do artigo 4º, inciso 4 e 186, as terras ocupadas por silvícolas,
silvícolas é índio, né? Então, 480 está falando. E a 650, desculpa, eu falo, os incisos 1 e 11 do artigo 20 não alcança terras de aldeamentos extintos, ainda culpadas por indígenas em passado remoto. Os incisos 1 e 11 do artigo 20. 1 é as que pertencem à União que vierem a pertencer. E 11 as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, nesses dois casos, né, essas duas terras, não alcança terra de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passados remotos, tá? Então, se não está mais, se um aldeamento foi extinto, não se considera, tá certo? Bom, continuemos aqui. Fala sobre os bens públicos dos estados. Então, enquanto o 20 fala dos bens da União, o 26 da Constituição vem dizendo quais são os bens dos estados da federação, né? As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, ressalvados nesse caso as decorrentes de obras da União, porque se for de obras da União é dela, né? As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. Então, ilha oceânica e costeira que não for da União, que não for do município, sobrou é do Estado. As ilhas fluviais e lacustres que não pertencerem à União, falou que é ilha no rio e lago que não for da União é do Estado. E as terras devolutas não compreendidas entre as terras da União. Que não for da União, você está vendo que por questão residual acaba sendo do Estado. Tá? Artigo 26. Sugiro que decore também. Espécies de bens públicos, podemos destacar os trazidos pela Constituição e vocês vão ter que ler, obviamente, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Vou só subir aqui. Isso aqui é uma doutrina que está indicada. Sabe uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês? Você reparou que a Constituição ela fala dos bens dos estados da União, mas não tem um artigo específico para falar dos bens dos municípios? Bom, pelo que sobrou, você deduz que o que sobrou é do quê? Do município. Tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que o nosso autor traz. Bom, as terras devolutas, na verdade, gente, só para poder a gente rever uns conceitos aqui, tá bom? Daquilo que a gente falou. Então, deixa eu voltar a tela, só para a gente ir falando de alguns conceitos que são trazidos aqui. Um minutinho, deixa eu voltar. Só para trazer alguns conceitos para vocês aqui. Quando a gente falou em terras devolutas, né, talvez você não tenha ouvido falar nelas, é só para você saber que são terras vazias, aquelas que não estão afetadas nenhuma finalidade de uso comum, nenhuma finalidade de uso especial, razão pela qual elas foram inseridas na categoria de bens dominicais, tá? É um patrimônio disponível do Estado. As terras devolutas que integram o patrimônio da União são aquelas relacionadas ao inciso 2 que a gente viu, que são voltadas ao atendimento das seguintes finalidades: preservação ambiental, defesa de fronteiras, fortificações militares e vias federais de comunicação. Então, são aquelas terras que estão vazias e a administração pública não está utilizando elas para algo específico. Só que, veja bem, existem terras devolutas que elas estão naquele inciso 20, naquele artigo 20, inciso 2, que fala que são aquelas que são para preservar as fronteiras e a segurança nacional, mas existem terras que estão vazias, que não estão sendo ocupadas pela União, não sendo dadas uma destinação, mas que tem particular lá dentro. Como assim? É comum, tem um exemplo que eu posso te dar, são umas fazendas lá naquela região de Acoporanga, no norte do estado,
que são fazendas grandes, assim, com muitas áreas, 1.000, 2.000 alqueires de terra, que são, assim, de um proprietário só. Grande parte daquelas, que eu conheço aquelas terras ali, grande parte delas são que a gente chama de áreas devoluta. São áreas em que são da União, são terrenos vazios, a União não usa para nada, não é para defesa, não é para fronteira, não é nada disso. Estão ali, e algumas pessoas particulares, há anos, já vem de geração em geração, vem usando aquelas terras, tem a posse daquelas terras. Então, esses particulares, eles podem requerer, tá, junto ao órgão ambiental, e aí abre um procedimento administrativo, a regularização daquela posse, tá? Quer dizer, a minha família está usando aquela terra há 50 anos, meu avô usava, meu pai herdou, eu herdei, eu venho usando aquela terra que está registrada, é uma terra devoluta, é uma terra da União, mas a União nunca usou, nem deu destinação nenhuma, e também não é nenhum caso desse aqui, tá? Do inciso 2 do 20, que é para preservação ambiental, defesa de fronteira, fortificação militar, não é nada disso. Não é nenhum desses casos. O que eu faço? Eu vou junto ao órgão ambiental e requeiro a legitimação da posse, né, em meu nome. Eu não vou ter a propriedade da terra devoluta, mas eu vou ter um documento que me diga que eu tenho uma posse ali, só eu tenho uma posse daquela propriedade, que é da União, que é um terreno devoluto. Então, eu tenho que regularizar, senão outra pessoa pode vir e reivindicar aquela posse. Tá certo? Então, é um documento, um procedimento administrativo que eu abro no órgão ambiental, no IDAF, que no caso é o Estado, tá certo? Para poder regularizar essa área, para que eu tenha uma posse dela, tá certo? Para que outra pessoa não venha requerer essa posse. Então, é uma terra da União, é uma terra devoluta, a União não usa, minha família vem usando há mais de 50 anos, tá certo? E eu quero regulamentar aquela posse, eu quero ter o direito exclusivo da posse daquela área. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, né? A gente já falou um pouquinho. Os índios só têm o usufruto, né? O artigo 231, parágrafo 2º fala: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E o parágrafo 2º fala: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Tá? Só para você saber os conceitos. E faixa de fronteira, conceito também trazido de faixa de fronteira, né, que é o que está ali no artigo 20, compreende a faixa de terra com largura de 150 quilômetros, tá? Voltada à defesa de nossas fronteiras. É o que está no artigo 2º, parágrafo 2º da Constituição. Desculpa, artigo 20, parágrafo 2º da Constituição, que fala das faixas de fronteira. Então, saiba aí que faixas de fronteira são faixas de terra com largura de 150 quilômetros voltada à defesa das nossas fronteiras, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tô olhando aqui a doutrina, tá, gente? Para ver se ficou alguma coisa, passou alguma coisa batida aqui. Bens estaduais, integrantes do patrimônio nacional, imprescritividade, bem-humilhabilidade, as súmulas 479, 480... 487 é importante, será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Súmula 650, que a gente falou de aldeamentos extintos, tá? E a súmula do STJ, que eu não mencionei, mas eu quero que você anote aí, é a 619 do STJ, essa não é do STF, é do STJ, 619, que fala: a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária e insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias. Deixar claro aqui a impossibilidade de uso capião.
né? Certo? Bom, gente, lembrando também que são partes integrantes do patrimônio nacional, o que estão no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição, que é a floresta amazônica, é integrante do patrimônio nacional, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a Zona Costeira, isso tudo são considerados bens integrantes do patrimônio nacional. Bom, o que eu tinha para falar sobre bens públicos com vocês é isso. Eu queria saber se você tem alguma dúvida sobre isso. Porque se não tiver, eu vou concluir a aula. Tudo bem, meus amores? Alguma dúvida? Me dê um feedback aí, posso encerrar a aula? Ana Júlia, Fabrícia, Felipe, Crislane. Pode encerrar. Amores, tudo bem? Tudo. Então, eu vou finalizando a aula, tá? Semana que vem a gente se vê. Eu ainda estou na dúvida aqui se... segundo Juliana, a gente poderia dar aula semana que vem, porque mesmo abrindo prazo das oficiais, eu acho que vocês vão ter um prazo aí para estar entregando. Eu vou confirmar isso com ela, tá? Mas tudo indica que teremos aula, tá bom? Tudo indica que teremos aula, vou só confirmar com ela, mas acredito que sim, mesmo sendo semana de oficial. Não é diferente, né? Porque no presencial você tem um dia para ir para a escola para fazer ir para a faculdade para fazer a prova. Nas oficiais, não, você tem um prazo maior para entregar. Então, eu acredito que a gente terá aula semana que vem, eu vou confirmar, mas vocês fiquem atentos aí, vocês líderes, tá? Nas mensagens que estão chegando para vocês. Se vocês não tiverem mais nada, eu vou me despedindo, desejando um bom dia, uma semana abençoada para vocês, agradecendo os parabéns, as mensagens que eu recebi, tá? Tanto escrita como verbal. Obrigada por tudo, tá, gente? E a única coisa que eu peço para vocês no dia do meu aniversário é que vocês rezem por mim, peçam a Deus que me dê saúde, que me dê força, tá? Que eu continue amando aí essa profissão que é da aula, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, viu, gente? Fiquem com Deus. Beijão.